Dr. Luís Viegas, bom dia. Bom dia. Antes de mais, muito obrigado pela disponibilidade de perder aqui um tempinho connosco. Antes de começar, eu gostaria que me dissesse como é que um jovem figueirense chega a assessor do grupo PPE. Era este, quando enverdou pelo PSD, não é? Pela JSD, sempre pensou em chegar tão alto? Não, em primeiro lugar quero agradecer a oportunidade de estar aqui, é um prazer vir à Figueira TV e participar aqui ativamente para divulgar também um bocadinho mais a política e as eleições, que é importante todos nós estarmos sensibilizados e participarmos ativamente. Nunca pensei, muito honestamente, em chegar ao Parlamento Europeu, chegar à Comissão Europeia ou trabalhar nas instituições europeias. Sempre estive envolvido aqui na Figueira na JSD, desde os meus 16 anos, entretanto participei muito a nível distrital e a nível nacional, quer no Gabinete de Estudos, quer na coordenação das relações internacionais, onde me encontro atualmente, mas foi mais o bichinho de participar a nível internacional, a nível da juventude do Partido Popular Europeu, que depois acabou por despertar também o interesse pelos assuntos europeus, pela União Europeia, e tive a oportunidade de ir para fora, de estar em Bruxelas, sobretudo por ter trabalhado na área do desenvolvimento regional, na área dos fundos comunitários, que é isso mesmo que eu agora faço também em Bruxelas, a acompanhar esse dossiê. Eu nunca tive a possibilidade, ou até agora, não é? Nunca fui ao Parlamento Europeu. Gostaria que me explicasse como é que é o dia-a-dia de um deputado, como é que funciona o Parlamento. Bem, no Parlamento trabalham cerca de 10 mil pessoas. Acaba por ser uma mini-cidade. E há diferentes formas de trabalho durante as diferentes semanas. Nós temos semanas que são semanas apenas só de comissões parlamentares, em que durante 2 ou 3 dias existem as reuniões nas comissões na área dos assuntos económicos, na área da energia, na área da investigação, na área do desenvolvimento regional, na área dos negócios estrangeiros e, portanto, durante essa semana estão-se a negociar os dossiês, está-se a votar os dossiês, estão-se a negociar emendas, que é muitos deles que vai originar o processo legislativo. Depois de ser tudo negociado na Comissão Parlamentar, numa semana a seguir é a semana de grupos políticos, ou seja, todos os relatórios que foram anteriormente votados são discutidos no grupo, são aflorados e são negociados, para na semana a seguir, normalmente o Parlamento Europeu transita de Bruxelas para Estrasburgo, portanto as reuniões plenárias são em Estrasburgo e não em Bruxelas, e é precisamente em Estrasburgo que se vota e que existem os grandes debates da cena política europeia. Depois existe uma outra tipologia de semana, normalmente uma vez 3 em 3 meses, que são semanas de atividade política dos deputados ou no seu Estado-membro ou para participarem ativamente nas delegações parlamentares que existem da União Europeia, ou com a China, ou com a Rússia, ou com os Estados Unidos. Isto acaba por ser um trabalho até bastante complexo, não é? Eu acho que a maioria dos portugueses pensam que é chegar ao Parlamento, fazer um voto ao outro e pronto. E acaba por ser um trabalho simples e, na realidade, não é bem assim. É mais do que demonstram as televisões e os jornais. Sim, porque nós temos 21 eurodeputados, portanto agora com o processo de ajustamento devido à Croácia acabamos por reduzir de 22 para 21, mas no total o Parlamento tem 759, portanto são muitos eurodeputados e a nossa força negocial tem que ser muito grande para nós conseguirmos ter uma força maior dentro do Parlamento. Isso obriga também uma capacidade de negociação e uma capacidade de estar presente muito grande. Ou seja, não pode ser apenas e só participar nas reuniões de comissões parlamentares que se consegue negociar um assunto preponderante para Portugal. Por outro lado, a capacidade também de fazer pontos e consensos com outros países. Normalmente aquilo que acontece é que os interesses de Portugal são muitas das vezes
semelhantes aos interesses de Espanha, aos interesses de Itália, aos interesses da Grécia, portanto aos países do sul da Europa, e muitas das vezes existe parcerias estratégicas entre os eurodeputados, quer sejam da família política de direita ou de esquerda, porque interessa aqui salvaguardar os interesses dos países. Mas, por outro lado, também às vezes interessa-nos estabelecer parcerias com outros blocos de países, como por exemplo a Irlanda, o Reino Unido, a França, a Espanha, quando temos políticas que são mais relacionadas aqui com o corredor atlântico. Ou então, vou dar um caso muito concreto, foi o caso da política de coesão, portanto os fundos do CREN, que agora se vão chamar Portugal 2020, que vão estar em vigor já este ano, e portanto é 21,4 mil milhões de euros que vamos receber, e são esses mesmos dinheiros que nós conseguimos receber em Portugal devido a uma parceria estratégica que foi desenvolvida entre Portugal e a Polónia, portanto, entre o nosso primeiro-ministro Dr. Pedro Passos Coelho e o primeiro-ministro Donald Tusk da Polónia, em que juntos conseguiram criar um grupo de amigos da coesão e conseguimos negociar verbas superiores para Portugal comparativamente àquilo que estávamos à espera. Falou aqui na questão dos fundos do CREN. Há a ideia que às vezes estes fundos são mal empregos, apesar de que neste momento nós temos um grave problema de desemprego no país, desemprego jovem. Acha que a Europa está atenta a esse problema e que tentam de alguma forma encontrar uma solução, e que esta possibilidade dos fundos CREN, que acabam por apoiar a criação de novas empresas, que vai aqui fazer reduzir este nível de desemprego tão grande que existe agora no nosso país? Eu penso que sim. Penso que a União Europeia está alerta, ao contrário do que acontecia há algum tempo atrás. Acho que finalmente acordou para o problema há cerca de 2, 3 anos. A taxa de desemprego continua muito elevada, tem vindo a diminuir gradualmente em Portugal, mas ainda está em valores de 15,2%, que considero que é elevado e, portanto, acaba por ser a nossa maior preocupação neste momento, é reduzir o desemprego e encontrar novas oportunidades de trabalho, sobretudo entre os jovens, porque a taxa de desemprego jovem, ou seja, da minha geração, é de cerca de 37%, a média europeia é de 23%, e a União Europeia criou 2 mecanismos que visam salvaguardar a empregabilidade dos jovens. Por um lado, criou o programa Erasmus+, que é o programa de educação, formação, juventude e desporto, que tem 15 mil milhões de euros e que visa criar uma certa mobilidade no espaço europeu. E, por outro lado, criou o programa Garantia Jovem, que é o programa de 8 mil milhões de euros, que visa ajudar os jovens a ter uma primeira oportunidade no mercado de trabalho ou a terem níveis de educação e formação caso estejam desempregados ou caso não tenham nenhuma atividade. Portanto, no conjunto, a União Europeia tem 2 programas que valem 23 mil milhões de euros. Portugal vai beneficiar cerca de 720 milhões de euros, em que depois tem que aplicar precisamente nestas áreas: educação, formação, juventude e desporto, e obviamente que todas estas áreas têm que estar relacionadas com o mercado de trabalho, com a empregabilidade dos jovens, ou então também com o serviço de voluntariado a nível europeu, onde milhares de jovens portugueses têm vindo a participar. Mas também aí na área do emprego jovem, nós continuamos a achar que podemos ir mais longe, ou seja, já existem algumas medidas, já existem algumas propostas, mas nós, pegando um bocadinho no programa Erasmus, que é a mobilidade que existe a nível da educação, também podemos ter essa mesma mobilidade a nível do mercado de trabalho. E, portanto, a nossa ideia é estender um bocadinho o programa Erasmus para o mercado de trabalho, irmos buscar um bom exemplo a nível nacional, que é o do Inove Contacto, e criarmos aqui um programa europeu que se chamaria Inove Europa e que tinha como objetivo criar esta verdadeira mobilidade europeia à escala do trabalho, em que seria muito simples. Às vezes pensamos que as medidas europeias são todas burocráticas e difíceis de implementar, mas se nós tivéssemos um programa que era dinamizado pela Comissão Europeia, a Comissão Europeia abria candidaturas para as empresas se candidatarem, ou seja, empresas aqui da Figueira, empresas que estivessem sediadas em Coimbra, empresas da Alemanha, empresas do Reino Unido, candidatavam-se a esse mesmo programa.
e depois nós próprios jovens também nos candidatávamos ao programa ao mesmo tempo e no fim acabaria por haver quase com um encontro entre as necessidades das empresas e a disponibilidade dos jovens de irem ou não trabalhar para fora com determinados países. Aí conseguimos ter esta mobilidade maior à escala europeia, porque também não podemos estar sempre a dizer que queremos mobilidade, que queremos oportunidades lá fora, mas depois nós próprios, enquanto decisores políticos, não facilitarmos esses que acabam por ser às vezes alguns anseios, sobretudo da minha geração. Eu estou aqui a ouvi-lo falar na Europa e isto começa a dar a sensação, e por acaso eu já tenho esta ideia há algum tempo, que realmente a Europa começa a trabalhar como um todo, não é? Não só por país, ou seja, cada país tem obviamente a sua própria legislação, mas depois temos aqui um topo europeu que acaba por criar uma legislação para toda a Europa. Isto leva um bocado à ideia como nos Estados Unidos, ou seja, temos ali uns Estados, não é? Um grupo dos Sim. Estados e depois um topo que gere todos esses Estados. Acha que há essa possibilidade de algum dia, daqui a uns anos, realmente a Europa se consolidar num todo só e acabar por haver uma legislação única para todos estes países que fazem parte da União Europeia? Bem, eu costumo dizer que eu sou um federalista convicto, mas realista, ou seja, eu sou a favor de um aprofundamento do processo de integração europeia, sou a favor de que se aprofunde esta mesma integração, não só a nível económico e social, como nós estamos a ter atualmente. Se nós virmos a nível económico, acabou de ser aprovada agora mesmo a União Económica e Monetária, e esta mesma União Económica e Monetária acaba por haver maior obrigação a nível dos Estados-membros de respeitarem as contas públicas. Acaba por ser o Banco Central Europeu que decide quais é que são os bancos que vão encerrar ou não, mas também é o Banco Central Europeu que tem um fundo de garantia de depósitos que ajuda, neste caso, aos portugueses a ter a garantia que pelo menos 100 mil euros nos são devolvidos caso um banco vá à falência. Portanto, temos esta integração económica, temos a integração social que é preciso aprofundar ao abrigo do modelo social europeu, mas também a nível político é preciso aprofundar essa mesma integração, ou seja, não é possível neste momento avançarmos tanto a nível económico, mas depois a nível político não haver este entrosamento e esta ligação tão forte com a União Europeia. E por isso mesmo, eu acho que no futuro vai-se aprofundar ainda mais. Mas também algumas mudanças têm que ser feitas. Sim, até porque, peço desculpa por o interromper, possivelmente se essa fosse uma hipótese que passasse à realidade, acabaria também por diminuir a diferença de países, não é? Porque nós temos uns países dentro da Europa, uns mais desenvolvidos, menos desenvolvidos, uns mais pobres, uns mais ricos, não é? Acabaria por haver aqui uma maior igualdade europeia. Sim, sem dúvida alguma. Eu acho que o caminho da União Europeia é até mais rápido do que aquilo que nós pensamos. É precisamente em aprofundar a sua integração e caminhar para maior integração dos Estados. Obviamente que isto não será uma federação como nos Estados Unidos, será mais um género de confederação, ou seja, uma federação de Estados-nação, em que cada um continua a ter a sua independência, continua-se a respeitar o princípio da subsidiariedade, mas ao mesmo tempo a União Europeia acaba por ter políticas comuns a nível europeu. Dou-lhe um outro caso concreto que eu acho que podemos avançar a nível nacional para ser uma maior competência a nível da União Europeia, que é o caso do problema do índice demográfico. Temos um grave problema de natalidade, não só em Portugal, como noutros Estados-membros, e acho que podemos ir buscar aqui o bom exemplo nórdico dos investimentos que foram realizados, de apoiar as famílias, de haver um maior equilíbrio no mercado de trabalho, dos homens e das mulheres poderem sair mais cedo para estar com os seus filhos, de dar alguns apoios, nem que não seja a nível da redução, por exemplo, do IVA, de todos os produtos que estão relacionados com as crianças, ou seja, as fraldas, as papas. Portanto, todos estes pequenos apoios que podem ser dados podem ser desenvolvidos à escala da União Europeia, porque a natalidade é um problema. Neste momento não se coloca só Portugal, ou a Espanha ou a Itália, coloca-se a todos os países da União Europeia. Aqui em Portugal acaba por ser um grave problema, porque nós temos uma população a ficar cada vez mais envelhecida.
por esse mesmo motivo, ou seja, porque não há um grande apoio para as famílias. Hoje em dia as mulheres são mães cada vez mais tarde, não é? Também por uma opção profissional. Depois temos a questão das grávidas, dificilmente conseguem arranjar trabalho, não é? Porque as empresas não estão dispostas a colocarem uma mulher grávida e depois, passado 9 meses, vão ter que lhe dar 5 meses de baixa. Mas acham que vai haver aqui alguma alteração, porque é necessário haver uma alteração neste aspecto, porque nós temos cada vez menos bebés e cada vez mais idosos. Sim, é verdade. E é precisamente essa alteração, eu acho que a nível nacional é difícil agora implementar as medidas que eu estava a referir a nível europeu, porque temos que continuar com alguma responsabilidade orçamental. E não é de um momento para o outro que nós conseguimos arranjar dinheiro para apoiar esta natalidade e estes investimentos que eu estava a referir na área de, por exemplo, de baixar o IVA ou de apoiar mesmo as famílias a ter uma criança. Mas é precisamente nessa dificuldade orçamental que nós temos a nível nacional que podemos pedir a solidariedade da União Europeia e caminharmos para uma maior integração das políticas de natalidade à escala da União e assim criarmos aqui quase que um rejuvenescimento da população europeia, que seria benéfico não só para Portugal, mas seria benéfico para todos os 28 Estados-membros. Eu vou-lhe fazer agora aqui uma questão, porque tenho que a fazer. Não há, isto pegando aqui neste problema que nós temos tido com a despesa, não é? Porque todos temos que fazer um esforço para diminuir a despesa e para conseguirmos pagar a dívida que Portugal tem. No entanto, a maioria dos portugueses pensam que estão a cortar só num lado, ou seja, acabam por estão a cortar nos trabalhadores, na função pública, e no próprio Estado acaba por não haver um grande corte, ou seja, nas despesas dos deputados, nos motoristas, damos aqui um exemplo, não é? Nos carros que muitas vezes também nos assessores. Muitas vezes também nos assessores. Concorda com essa opinião generalista, que provavelmente poderiam também focar um pouco mais, deixar um pouco os trabalhadores e focar mais no corte da despesa do Estado? Nós, quando falamos do corte da despesa do Estado, quando falamos disso, temos que saber qual é que é a despesa do Estado. E a maior parte da despesa do Estado, ou seja, quase 2/3, é para pensões, é para reformas e é para salários. O outro 1/3 são para despesas de saúde, despesas de educação, despesas de justiça, despesas de saúde, despesas da administração interna. E todos nós acabamos por saber se nós cortamos num 1/3, que é as despesas de saúde e de educação, existem sempre não só uma grande crítica em que se está a eliminar o Serviço Nacional de Saúde, que se está a eliminar a escola pública. Quando se corta nos salários, está-se a dizer que estamos a cortar os rendimentos aos portugueses. Agora, eu não tenho dúvidas que as medidas que foram implementadas acabaram por ser transversais à sociedade. Eu acho que essa era a grande preocupação. Infelizmente, temos sempre alguém na família ou no grupo de amigos que ou está desempregado ou teve que emigrar. Ou então a quem foram cortados salários e pensões. Se nós virmos muito bem a nível da generalidade dos portugueses, todos nós temos alguém conhecido ou amigo que passou por algum momento destas dificuldades. E isso acaba por nos chamar à razão em como realmente estas medidas e estes sacrifícios que foram solicitados aos portugueses foram transversais à sociedade. Mas também nós agora que conseguimos melhorar e ter alguma sustentabilidade das contas públicas. Que conseguimos reduzir o déficit orçamental, que estava negociado para ser 5,5% e que vai ser de 4,5%, mas se metermos as despesas com o BANIF já chega a ser 4,9%, portanto no total é 0,6% abaixo daquilo que estava negociado com a Troika. Nós temos a possibilidade agora de repor aquilo que foi cortado. E já foi apresentado até agora no documento de estratégia orçamental a possibilidade e o desejo de os salários serem repostos 20% ao ano até 2020, portanto 20% em 2015 e depois em 2016 já serão 40%, tal como as pensões e as reformas, em vez de terem os cortes de 3,5% a 10%,
até 1000 euros são isentas e a partir de 1000 euros começa nos 2%. Portanto, até para os reformados, para os pensionistas ou para os funcionários públicos, os salários acabam por ser, não só aumentados, comparativamente com aquilo que começou do programa de ajustamento da Troika, continuam a ser mais baixos, mas pelo menos existe a vontade e o desejo de voltar aos salários que eram antigamente e voltar a devolver aos portugueses os sacrifícios que foram solicitados. Agora, o que eu acho que não pode acontecer é nós estarmos num momento de processo de ajustamento e nós voltarmos ao que era aquilo no passado. Ou seja, muito honestamente, não vale a pena estar a mentir às pessoas e dizer que agora de um momento para o outro se vai repor tudo. Não, isso não vai acontecer. Tem que ser um processo gradual, evolutivo, porque a partir do momento em que nós conseguimos repor esses mesmos salários e pensões, também a economia vai crescendo, vamos criando riqueza, vamos nós próprios, a nível do Estado, captar mais impostos, captar mais receitas, que depois pode compensar os gastos que vamos efetuar. Mas para responder também à questão dos gastos dos políticos e da democracia, ainda no outro dia vinha uma reportagem num órgão de comunicação social que dizia que, comparativamente a nível de percentagem, a classe que teve maiores custos foi precisamente a classe política, no geral. É óbvio que isso não transparece sempre tanto para a comunicação social, mas, por exemplo, quem está relacionado à atividade política, além de todos os cortes que todos os portugueses tiveram, ainda teve um corte adicional de 10%. Portanto, foi isso que faz com que essas pessoas também tenham um corte superior aos outros e que eu acho que é justo, porque se estamos a pedir sacrifícios aos portugueses, eu acho que também a classe política tem que contribuir ativamente para esses sacrifícios. Sim, mas por acaso essa notícia saiu, mas entretanto também saiu uma a dizer que os deputados tinham tido direito a um aumento de 90% do subsídio de férias e depois qualquer cidadão que tenha acesso, porque realmente isto da comunicação social acaba por ser um pau de dois bicos, não é? Ou é muito bom a divulgar a informação, mas depois acaba também por levar a uma revolta. Mas esse aumento de 90%, e se nós virmos, isso foi... esses 90% está no orçamento da Assembleia da República. E é muito simples de explicar. Quando o orçamento foi aplicado, foi aprovado em novembro ou dezembro do ano, portanto, relativamente ao ano seguinte, não ia haver pagamento nem do 13º mês, nem do subsídio de férias. Portanto, ia ser da generalidade dos portugueses e aconteceu o mesmo na Assembleia da República. Quando depois houve a decisão do Tribunal Constitucional de declarar a inconstitucionalidade dos cortes desses subsídios, também a Assembleia da República teve que repor esses mesmos cortes e subsídios. E, portanto, esses 90% referem-se precisamente à reposição dos cortes que o Tribunal Constitucional obrigou. Pronto, essa parte não vem, então... Pois, eu percebo que não. Na notícia, não é? Eu percebo que não Entretanto, eu considero que mesmo para um cidadão é muito difícil ver as dívidas serem perdoadas. Temos, no caso do BPN, não é? Que todos os dias saem informações que as dívidas estão a ser perdoadas quando acaba por ser pedido ao cidadão comum, não é? Que faça o esforço e depois, entretanto, temos temos acesso a outro tipo de informação que acaba por nos levar a uma contradição, não é? Nós, agora, passando aqui para o verdadeiro motivo que o trouxe aqui à Figueira TV, o Dr. Luís é um dos candidatos pelo PSD-CDS ao Parlamento Europeu. Nós vivemos num distrito de agricultura, de turismo. Que benefícios é que acha que a sua candidatura pode trazer ao distrito de Coimbra? Bem, nós aqui, a nível distrital, nós definimos 5 prioridades estratégicas para o distrito de Coimbra. Por um lado, achamos que é preciso projetar Coimbra na Europa, ou seja, projetar a imagem do distrito de Coimbra na União Europeia, junto dos outros Estados-membros, mas também junto das outras cidades. Mas também, sobretudo, projetar a Europa aqui na nossa região, explicando as mais-valias de pertencer ao projeto europeu ou também as potencialidades que temos em aderir a outros fundos europeus que estão disponíveis. Mas para me centrar nas 5 prioridades ou nos 5 compromissos, nós temos, por exemplo, aqui, ainda por cima na Figueira, e estando a ver o mar com esta vista magnífica, nós temos uma potencialidade de aproveitar todos os recursos que estão ligados à economia do mar, que não o temos feito muito e que na União Europeia existem 2 estratégias claras, que é a estratégia do Atlântico
e a Estratégia Azul, com investimentos avultados nos próximos anos e que nós, precisamente aqui no nosso distrito, portanto, se nós apanharmos aqui Figueira, Cantanhede e Mira, são concelhos que podem aproveitar a sua ligação ao mar e investir nas áreas marítimas, não só na aquacultura, na pesca, na energia eólica offshore, ou seja, existe aqui uma potencialidade de nós nos desenvolvermos. Mas também a nível da agricultura e da floresta, nós temos aqui os campos do Baixo Mondego, temos a floresta até mais nos concelhos do interior, que tem uma potencialidade de desenvolvimento muito grande. Ainda agora se falava no desenvolvimento do milho aqui no Baixo Mondego, temos também as culturas do arroz e, portanto, temos que aproveitar a política agrícola comum para dotar os nossos agricultores, ou até os nossos jovens agricultores, de meios financeiros para continuarem a investir e incorporarem tecnologia na sua atividade económica. Portanto, além da economia do mar e além da aposta na agricultura e na floresta, nós achamos que também é necessidade de internacionalizar a inovação e o conhecimento que temos no distrito. Por exemplo, Coimbra, Cantanhede têm os bons exemplos do IPN e do Biocante. Temos a forte ligação sempre das infraestruturas de incubação de empresas à Universidade de Coimbra. Portanto, podemos internacionalizar ainda mais esse conhecimento todo que é desenvolvido na Universidade e estabelecer parcerias à escala europeia. Além da internacionalização do ensino e da inovação, nós também achamos que temos que esbater aqui algumas assimetrias territoriais. Por exemplo, os concelhos do interior, como é, por exemplo, mais Góis, Arganil, Pampilhosa da Serra, não é por estarem no interior que têm menos oportunidade do que estão no litoral. Simplesmente têm, mas é que ter o mesmo conhecimento dos assuntos europeus e das oportunidades europeias e, se calhar, aproveitar para potencializar os seus recursos endógenos e começar a tentar vender esses produtos lá fora nos outros países da UE. Mas também no final, eu acho que essa acaba por ser uma das 5 grandes prioridades, e com ela terminava, que é potencializar a utilização dos fundos europeus. Nós já aqui falámos do CREN, há de haver um novo programa semelhante ao Mais Centro, hoje em dia, e acabam por ser 2.300 mil milhões de euros que nós vamos ter aqui na região centro. Podemos investir na economia do mar, podemos investir na agricultura e na floresta, podemos investir nas culturas aqui do Baixo Mondego, podemos investir na educação, na inovação, na incorporação de tecnologia, podemos investir nos nossos centros urbanos e, portanto, temos que utilizar este dinheiro para investir, mas de forma inteligente. E quando digo de forma inteligente, tem que ser de forma que também crie postos de trabalho, que crie emprego. Eu acho que chegou à altura de não fazer mais investimentos em infraestruturas que são importantes, mas que neste momento o nosso distrito acaba por já não precisar tanto. Vamos ter uma boa notícia, que é a autoestrada que liga Coimbra a Viseu vai avançar. Ainda se tem que resolver também o problema do metro Mondego, que ainda não está resolvido e que é um investimento estratégico que tem que ser aprofundado. Mas, sobretudo, é nós sabermos que temos que trabalhar em rede. Ou seja, chegou à altura de todos os nossos concelhos têm que trabalhar em rede com a Universidade de Coimbra, temos que trabalhar em rede com as empresas, temos que trabalhar em rede com os centros tecnológicos e só em rede entre agentes políticos, agentes empresariais e a sociedade civil é que nós conseguimos criar aqui uma potencialidade muito maior do nosso distrito para concorrermos e para estarmos ao mesmo nível de outras regiões da União Europeia. Vou pegar aí na questão do metro Mondego, que se vem a arrastar já há bastante tempo e que acabou por trazer ali um impacto muito negativo na zona da Lousã. Porque a Lousã sempre foi uma vila dormitório, ou seja, houve muita gente que trabalha em Coimbra que acabou por comprar casa e optar por viver numa zona mais calma, e com esta questão do metro, que retiraram o comboio, a vila acabou por ter ali um decréscimo de qualidade, porque as pessoas acabam por se afastar, não é? Porque já não, precisamente, antes era muito mais rápida a viagem Coimbra, Lousã, Miranda, não é?
e agora não, acaba por demora-se horas, apesar de terem construído ali a nova estrada de acesso, mas esta é uma questão que eu penso que todos os lausanenses, os habitantes de Miranda da Curva, ali todos daquela zona, querem ver resolvida. E a questão é o porquê, porque é que falta de fundos, qual é a grande questão que leva a este grande impasse no término daquelas obras? O maior problema que houve na linha do... Primeiro é preciso separar dois projetos que existem. Um deles é o Metro Mondego, outro deles é o ramal da Lousã. Portanto, são dois projetos diferentes. Nós às vezes falamos muito do Metro Mondego, mas a obra que neste momento ficou a meio, literalmente a meio, foi do ramal da Lousã. E portanto, nós quando falamos do ramal da Lousã, aquilo que é incompreensível é que se tenha avançado para uma obra, que se tenha tirado os carris e depois não se tenha feito a segunda parte ou a finalização dessa mesma obra. Por isso mais valia ter deixado como estava antes, não é? Mais valia não ter gasto cerca de 150 milhões de euros a desmantelar os carris e agora falta-nos a outra parte para investir na reposição da linha da Lousã. Mas eu espero que no futuro essa linha vá ser reposta. O próprio Primeiro-Ministro já assumiu esse compromisso publicamente de repor a linha da Lousã e do projeto avançar, precisamente para os cidadãos, quer da Lousã, quer de Miranda do Corvo, mas também para os próprios de Coimbra, que se costumam deslocalizar a essas zonas, não ficarem prejudicados. O Dr. Luís é da Figueira, do PSD, nós neste momento temos aqui uma Câmara do PS, considera que, olhando para trás, vendo a evolução da Figueira, nós somos uma cidade turística que é uma cidade que está a ser bem aproveitada em termos de turismo, ou pensa que há aqui algo que podemos fazer muito mais para desenvolver a cidade? Olha, eu acho que a Figueira tem uma potencialidade que não está explorada, muito honestamente. Acho que, e daquilo que eu vejo lá por fora, vejo várias outras cidades a nível europeu com um potencial muito inferior ao da Figueira, mas que o aproveitam muito mais. Basta olhar para o nosso areal e vermos que a nível turístico temos aqui uma oportunidade de dinamizar atividades, podemos aproveitar o nosso rio, podemos aproveitar o nosso mar, para criar aqui atividades na área dos desportos náuticos, dos desportos marítimos, aproveitar também o turismo de natureza na Serra da Boa Viagem. Portanto, existe aqui uma potencialidade muito grande, mas também tem que ser dinamizada pelos agentes políticos, ou seja, não pode ser que existam alguns investimentos que são feitos, mas que depois não existe a capacidade de atração de pessoas. Nós várias vezes temos feriados à quinta ou à sexta-feira e a Figueira não tem nada para oferecer para atrair turistas aqui à nossa região. E, portanto, se não são os agentes políticos a dinamizarem algum programa de atração, a dinamizarem algumas atividades, obviamente que depois as pessoas acabam por não vir para a Figueira. Não se vai dinamizar a restauração, não se vai dinamizar o comércio, a cidade acaba por estar parada. Mas eu acho que a Figueira tem uma outra potencialidade que não é só a nível turístico, eu acho que a nível industrial também tem que ser uma das nossas prioridades no futuro. Nós temos um parque industrial que ainda tem alguns lotes que estão disponíveis, temos o parque industrial também a norte do concelho, que sempre se falou que ia ser desenvolvido, mas nunca avançou. Nós temos bons nós de autoestradas, temos um porto comercial fantástico, com a vertente intermodal facilmente muda para a linha de caminhos de ferro, mas depois falta-nos saber vender a Figueira. Eu costumo dizer que falta-nos quase que aqui um plano de marketing territorial, nós sabermos vender a Figueira de uma forma inteligente, não só a nível turístico, porque, por exemplo, a praia que está mais perto de Madrid é da Figueira. E se nós formos a Madrid, porque é que não divulgamos a Figueira em Madrid? Às vezes diz-se muito, mas não temos dinheiro para fazer esse investimento. Mas há pequenas ideias que não precisam de dinheiro. Nós vemos várias atividades dinamizadas, por exemplo, no Bairro Novo, nas muralhas de Buarcos, que são ideias que não precisam de muito dinheiro. Todos nós vemos isso. E quando falamos da divulgação da Figueira, não me digam a mim que se não fizermos parcerias estratégicas com 2 ou 3 empresas ou formos buscar dinheiro aos fundos europeus
e conseguirmos dinamizar aqui, nem que seja um dia do gelado, ou atividades, termos aqui concertos, termos aqui outra vez um mundialito de futebol de praia, que se consiga dinamizar estas mesmas atividades. O ano passado tivemos aqui o Sunset, toda a gente falou muito bem do Sunset, mas teve que ser uma empresa privada a vir fazer. Ou seja, se nós temos aqui, e também tínhamos, agora está um processo um bocado complicado de saber se é Figueira Turismo, se é um departamento da Câmara Municipal, portanto, sempre essa confusão. E, portanto, ainda é mais estranho que exista uma confusão sobre quem é o decisor na área turística, quando a Figueira acaba por estar muito dependente do turismo. E aquilo que nós não sabemos na Figueira, que é isso que mais aborrece, é para onde é que nós queremos ir? Como é que nós queremos ver a Figueira daqui a 10 anos? Queremos apostar no turismo? Que atividades queremos trazer? Dou-lhe um exemplo, a Figueira pode ter as atividades todas turísticas, podemos conciliar isto tudo com a atividade industrial, perfeitamente. Podemos apostar na economia do mar, podemos apostar nas energias eólica, portanto nas energias renováveis. Portanto, temos aqui uma potencialidade de desenvolvimento que, infelizmente, os nossos decisores políticos nunca foram capazes de ver isso, e são os próprios figueirenses que estão cá que depois acabam por ficar ainda mais amargurados quando vêm aqui Óbidos a desenvolverem-se, quando vêm Nazaré a desenvolverem-se, quando vemos Cantanhede a desenvolver-se, e a Figueira parece que é uma cidade sitiada e não é por causa do dinheiro que não avança. Eu, por acaso, ia focar nessa questão, mas já acabou por responder. Há muita coisa que se pode fazer sem estarmos sempre a pensar na questão monetária. Dr. Luís, para terminar, tenho que lhe perguntar, talvez num futuro assim próximo, ou não, ou mais longínquo, há a possibilidade de um dia vir a ser candidato à Câmara Municipal da Figueira da Foz? Não faço a mínima ideia, mas é uma sugestão que nunca me passou pela cabeça. Portanto, não faço a mínima ideia, nunca pensei nisso. Agora estou focado em estar no Parlamento Europeu, acho que é essa a minha atividade no momento, e pretendo também, sempre que seja necessário, ajudar aqui a Figueira e o Distrito a aproveitar as potencialidades que a União Europeia tem para oferecer. Porque, por exemplo, nós falamos muito dos fundos do CREN, do Portugal 2020, mas existe uma outra panóplia de fundos europeus que existem à escala europeia, que nós às vezes não aproveitamos. Dou-lhe um exemplo, ainda agora abriram candidaturas para a parte da economia do mar, candidaturas em que nós podemos ir buscar muito dinheiro, que aqui a própria Figueira se pode candidatar, pode ir buscar dinheiro para isso. E, portanto, sempre que precisarem do apoio, da disponibilidade, eu também espero ser um bocado um agente ativo e um representante digno do Distrito em Bruxelas para ajudar o nosso desenvolvimento. Sim, mas nós podemos ir buscar apoios, mas esses apoios têm que ser bem aplicados na cidade, não é? Não é ir buscar apoios para depois acabar por se espalhar, acabam por espalhar o dinheiro e não o gastar de forma provavelmente mais adequada. Exatamente, e é por isso mesmo que nós temos que saber para onde é que nós queremos ir. Ou seja, em que áreas é que a Figueira deve apostar no futuro? Porque neste momento nós não podemos apostar em todas as áreas. Nós, se queremos apostar na parte industrial, que empresas queremos atrair? Por exemplo, porque é que não vamos negociar a abertura do nosso porto comercial aos navios de cruzeiros? Há um ano atrás, atracou aqui um navio que transportou logo as pessoas para Coimbra. Em Lisboa, na Madeira, existe uma potencialidade enorme a nível dos navios de cruzeiros. Se nós virmos entre Lisboa e o Porto, não há nenhum porto aqui no meio que os navios possam atracar. E se nós temos esta potencialidade aqui de Coimbra, de mostrar alto universitário, de mostrar a nossa gastronomia também figueirense, porque é que não vamos negociar e tentar abrir o Porto? Nós temos que saber o que é que queremos para a Figueira. Como é que a Figueira se vai desenvolver, como é que vai investir, quais são as áreas estratégicas que nós temos que apostar, e depois de sabermos para onde queremos ir, aí temos que ir arranjar financiamento para apostarmos no desenvolvimento da Figueira. Mas eu dou-lhe 3 áreas muito concretas. Na parte industrial, temos que criar condições para atrair empresas, e atrair empresas não é ter um gabinete na Câmara à espera que as empresas nos venham bater à porta, não, é fazer como fazem muitos outros concelhos, que é ir à procura dessas empresas, é ir à ICEP, é ir às embaixadas, é contactar as empresas à escala internacional e negociar com elas a vinda para a Figueira,
é, por exemplo, na área turística, criar condições, animação e dinâmica na cidade para que as pessoas venham por si só e, portanto, tenham a iniciativa de vir e dinamizarmos o comércio e a restauração e depois apostarmos mesmo na economia do mar. Porque se nós agora não apostamos na economia do mar, muitos outros o vão fazer. E, portanto, eu não queria que a Figueira também perdesse o comboio da economia do mar. Perdemos muitos outros comboios e quando temos aqui uma potencialidade de termos atividades de esportes náuticos no rio, a vela, por exemplo, no nosso mar, termos aqui a aposta na aquacultura, apoiarmos os nossos pescadores, ou até puxarmos o projeto da EDP, que está na Póvoa de Varzim, da energia eólica offshore, puxarmos aqui para a nossa costa, que estamos sempre a dizer que temos muitas ondas, portanto, se temos muitas ondas, podemos aproveitá-las, podemos criar esta parceria com a EDP, mas pelo menos temos que saber para onde queremos ir. E acho que aqui temos o turismo náutico e o turismo de natureza, que tem que ser forte, ou até o turismo de congressos. Temos o Centro de Artes e Espetáculos, que é aproveitado apenas para espetáculos, mas não é aproveitado para congressos, para centros de convenções, que podem ser dinamizados e atraímos sempre mais pessoas. Conseguimos congregar esta mesma valência turística com a valência industrial e conseguimos ter uma Figueira ativa durante o ano todo. Ou seja, não é ter uma Figueira ativa apenas em julho e em agosto. Mesmo em julho e em agosto, às vezes, essa dinâmica ativa já não se nota muito. Não, porque realmente há pessoas que ainda vêm à Figueira, mas depois não as conseguimos manter cá, não é? Elas acabam sempre por dispersar, ou vão para Leiria, Cantanhede, Aveiro. Mas não as mantemos porque, infelizmente, nunca acabamos por ter muito para oferecer a essas mesmas pessoas. Não temos atividades, não temos dinâmica, não temos nada que faça com que as pessoas fiquem. Porque hoje, facilmente, com as vias de comunicação, uma pessoa de Coimbra vem à Figueira em meia hora. Portanto, vai e vem tão rapidamente que, se calhar, se não tivermos nada para oferecer aqui a nível noturno, as pessoas não ficam cá a dormir, não ficam cá a jantar. E são essas áreas que nós temos que potencializar no futuro. É quase que obrigar as pessoas a ficar na Figueira, obrigar as pessoas a ficarem aqui de um dia para o outro. A usufruírem da Figueira, não é? Exatamente. Muito obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite para vir cá. Muito boa sorte nas próximas eleições para si e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui.